Olá pessoal, tudo bem com vocês? Diante da constante e expressiva queda de audiência do Jornal Nacional, ontem o apresentador William Bonner deu uma entrevista e culpou as redes sociais pelos problemas que os jornalistas da mídia tradicional vêm enfrentando. Ele chega a dizer que as redes são um enorme problema para a humanidade e para o futuro da civilização. Reparem que ele fala em bolhas, intolerância e nas pessoas que se recusam a ouvir os diferentes. Eu pergunto a vocês, quem é que está apoiando o STF nessa jornada de censura às redes e de silenciamento das vozes de direita? Ele ainda afirma que o Jornal Nacional precisa desmentir fake news que estariam causando algum tipo de dano à sociedade. Dano à sociedade quem sempre causou e ainda causa é essa emissora das trevas. Eu diria então que no momento que a gente vive, as redes sociais nesse 2025 ainda são um enorme problema para a humanidade, para a civilidade e para o futuro da civilização. Ainda são. Eu adoraria que dentro de menos de um ano você me fizesse a mesma pergunta e eu dissesse, que bom, encontramos uma solução para o mal que as redes sociais têm feito. No momento, estamos lidando com esse mal, com as bolhas, com a intolerância crescente, com as pessoas se recusando a ouvir os diferentes e ainda tornando os diferentes seus alvos porque inimigos. Isso é um produto claro, típico, inegável das redes sociais. Então, eu não preciso nem voltar 100 anos, a gente volta 30 anos e enxerga um momento em que a humanidade se viu diante de uma novidade que acabou trazendo também desafios enormes. O jornalismo, em especial, diante desses problemas trazidos pelas redes sociais, se viu obrigado a acrescentar um item às suas tarefas diárias. A tarefa diária de um jornalista de televisão responsável por um produto como o Jornal Nacional já foi exibir tudo aquilo que de mais importante se aconteceu naquele dia para todos os brasileiros. Hoje em dia, com o acesso que todo mundo tem a informações de todo lado, com um celular na mão, informações verdadeiras e informações falsas, não faz sentido o Jornal Nacional se apresentar como o órgão que vai te comunicar as coisas. Não, mas ele está lá porque ele é o órgão que vai te ajudar a compreender, ele vai organizar as coisas, ele vai contextualizá-las e aí vem a tarefa nova que o desafio das redes sociais nos impôs, que é o telejornal vai ter que desmentir aquilo que circulou de inverdade e de desinformação ao longo de um dia, às vezes uma semana, e que está provocando algum tipo de dano para a sociedade. Esse é um dever nosso, mas é um dever que adoraríamos não ter que cumprir, porque ele só botou um fardo a mais. Mas é um fardo necessário diante dos desafios impostos por essas novidades todas. Agora, reforçando o que falei no começo do vídeo, a Globo News soltou essa notícia através da apresentadora Júlia do Ailib, dizendo que o STF está com 7 votos a 1 para responsabilizar as redes pelo conteúdo postado por terceiros. Eles ainda apresentaram um estudo sobre o conhecido chilling effect, que nada mais é do que uma tendência das plataformas removerem conteúdos de forma excessiva para evitar responsabilização. Ela fala da remoção de 25% dos conteúdos na Alemanha e até 35% na União Europeia, como se isso não fosse nada demais. O Tribunal Federal retoma amanhã o julgamento a respeito da responsabilização das Big Techs sobre o conteúdo publicado por usuários nas redes sociais, por terceiros, nas redes sociais. O placar, por hora, gente, está em 7-1 para tornar o artigo 19 do Marco Civil da Internet inconstitucional. Ou seja, as plataformas são responsáveis civilmente pelas postagens de terceiros, mesmo que não haja determinação da justiça para que o conteúdo seja retirado. Embora o desfecho principal do julgamento esteja encaminhado, tem uma divergência, eu e Otávio Guedes temos falado sobre isso, tem uma divergência no STF sobre como as empresas devem agir em casos específicos de crimes contra a honra, que é injúria, calúnia e difamação.
Por que tem essa discussão? Porque parte dos ministros defende que violações como essas só sejam removidas depois de uma decisão judicial. Ou seja, eles entendem que a regra atual, que tem que ter a decisão da justiça, de que só serão responsáveis caso a justiça mande retirar e não retirem, valeria a regra atual especificamente para os crimes contra a honra. Essa é a defesa feita pelas Big Techs. Elas alegam preocupação com o chamado chilling effect, em português, efeito inibidor ou efeito dissuasório, essa expressão em inglês, né? Chilling effect. Esse fenômeno seria uma suposta tendência das plataformas de remover excessivamente os conteúdos para evitar responsabilidades legais. Então, elas iam começar a retirar tudo, né? Como consequência, os usuários tenderiam à autocensura para evitar que as publicações fossem removidas. As plataformas também alegam falta de condições técnicas para analisar os conteúdos controversos. Vocês têm acompanhado esse argumento delas aqui com a gente. Mas olha só o ponto, é o ponto que eu vou chegar com vocês. Esses argumentos são questionados, os argumentos usados pelas plataformas para retirar e que a autocensura do usuário e tal, esses pontos são questionados por um trabalho recém-divulgado pelo Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No documento, no estudo, o NetLab detalha por que essa teoria do efeito inibidor, do chilling effect, não se sustenta, tá? Eles falam da Alemanha, caso da Alemanha, a NetzDG, que é a Lei de Fiscalização da Rede, entrou plenamente em vigor lá em 2018. Foi uma das primeiras no mundo a definir regras diretas sobre como as grandes plataformas devem gerir o conteúdo de usuários. A tela aqui, nesse material, aliás, que o Juliano Zarembski preparou para a gente, essa tela mostra os dados de remoção de conteúdo na Alemanha nos 6 primeiros meses de funcionamento da lei para 3 plataformas específicas, Facebook, o YouTube e o X, que na época era o Twitter. No YouTube, 24% dos pedidos de remoção feitos por usuários foram atendidos. No Facebook, 21% e no X, 10%. Segundo o NetLab, isso indica que, na avaliação das plataformas, a grande maioria das denúncias de usuários não justifica a exclusão de conteúdo, ou seja, não gera remoção excessiva, que era o ponto delas. A outra coluna revela a taxa de remoção dos conteúdos em até 24 horas depois das plataformas decidirem que um conteúdo é ilegal e precisa ser deletado. No X e no YouTube, supera 93%. No Facebook, percentual de 76%. Para o NetLab fica claro que é a capacidade técnica e operacional por uma moderação ágil, desde que haja o comprometimento das plataformas. Vamos colocar uma outra tela, que ela vai trazer aqui para a gente o panorama da remoção de conteúdo na União Europeia entre julho e dezembro de 2024. A análise considera uma nova legislação, a DSA, que é a Lei dos Serviços Digitais da União Europeia, que vale para todo o bloco, e na Alemanha substituiu a NetzDG, que a gente falou há pouco. 35% dos pedidos de remoção feitos por usuários no X foram atendidos pela plataforma, no TikTok 28%, no Face 24% e no Instagram 10%. O YouTube não apresentou informações suficientes para fazer esse cálculo. Bom, para o NetLab, os dados, novamente, mais uma vez, indicam que as plataformas não passaram a fazer um bloqueio excessivo a partir da notificação dos usuários, que aquele notice and takedown, lembra que a gente já explicou também? Quer dizer, os usuários vão lá, falam para a plataforma, esse conteúdo aqui, ó, é ilegal, a plataforma avalia, pode derrubar ou não. Ela faz a avaliação por conta própria, é para esse lugar que o Brasil está caminhando com o entendimento do STF de que não precisa da decisão da justiça para que o conteúdo seja derrubado. Bom, o laboratório, o NetLab, ainda destaca que a taxa de conteúdo removido a partir de alguma notificação, como essa que a gente vê na tela, é baixa e que a imensa maioria é removida por conta própria pela plataforma. Por fim, gostaria de trazer esse importante relato da deputada Bia Kicis, que tem lutado muito contra a censura que o STF, com a ajuda da emissora das trevas, quer implementar a todo custo. Ela relembra o caso da ministra Carmen Lúcia, que disse que iria censurar, mas seria só um pouquinho. Ela deixa claro que não houve omissão do Congresso,
pois o Congresso votou contra a censura várias vezes. O que está acontecendo é que o STF quer impor algo que não passou na casa do povo. Então nós temos que combater a censura, porque ela, primeiramente, ela é vedada pela nossa Constituição. A Constituição proíbe, e ela não abre licenças para, não, nesse caso aqui pode, vamos censurar só um pouquinho. Não tem. A gente assistiu isso no tribunal, no TSE, uma ministra falar que a Constituição não permite, mas eu vou fazer só um pouquinho. A gente assistiu isso, quer dizer, nós estamos há muito tempo assistindo muitos absurdos. E hoje a gente vê o Supremo Tribunal Federal insistindo em nos calar, e agora, qual foi a forma que eles encontraram? Derrubando o artigo, declarando inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Porque eles tentaram de todo jeito que a gente votasse aqui no Congresso uma lei, a lei da censura, que seria PL 2630, e nós sempre conseguimos impedir, Gustavo Gás, sempre. Cabo Gilberto, eu me lembro na legislatura passada, por 8 votos, nós derrubamos a urgência. Por 8 votos. Foi um trabalho de correr atrás das lideranças, de falar. Eu me lembro que até fui ao presidente Bolsonaro para alertar que o líder do governo na época estava votando, orientando favoravelmente. Só uma parte, deputada Bia, rapidamente, deixar claro à população brasileira também, e a todos que nos assistem, que o Congresso não legislando com relação à censura também é legislação. Claro, é exatamente isso que eu vou dizer. Eles estão querendo jogar para a população como se a gente fosse omisso e o STF não pode. Exatamente. Então, nós conseguimos, inclusive indo ao Palácio mostrando, olha, está vendo um equívoco aqui de orientação. Primeira vez que eu vi o presidente Bolsonaro ligar para o líder e falar, não vota assim. Ele nunca interferia nos trabalhos, mas nesse caso ele entendia a gravidade. E o líder ainda falou, mas é porque se a gente não votar, eles vão fazer. Ele falou, deixa eles errarem, não nós. E aí a gente conseguiu, por 8 votos, derrubar. Depois nessa, de novo, todas as vezes nós conseguimos, e a população atuou brilhantemente, cobrando seus parlamentares. Então, esse Congresso já deixou muito claro que não quer regular conteúdo, não quer regular as redes, é contra censura. Aí eles dão um outro jeito, porque o Flávio Dino falou, né, quando o ministro da Justiça, se não regular pelo Congresso, vai ser regulado ou pelo Executivo ou pelo Judiciário. Ele avisou, eles cantam a bola, eles nem escondem. E está aí, derrubando o Marco Civil da Internet, meus queridos. Ele foi um projeto de lei que tramitou nessa casa, na Câmara dos Deputados, por 3 anos. Ele foi estudado, debatido, e depois ele foi para o Senado, onde foi aprovado em 1 mês. Então foi um PL de 2011, foi aprovado em 2014, virou lei, e uma lei reconhecida fora do Brasil. Ela é tida como um paradigma, e ela não permite remoção de conteúdo sem decisão judicial, salvo naqueles casos em que realmente há urgência, como no caso de publicação de conteúdo sexual, de crime, violência contra a criança, abuso de criança. Nesse caso, a remoção é imediata. Então, é uma lei equilibrada. E como eles não conseguiram que esse Congresso se curvasse à pressão, agora eles estão usando essa manobra. E isso é gravíssimo, como disse aqui o nosso presidente, é gravíssimo. A partir de hoje não haverá liberdade de expressão no Brasil. Na hora que você publicar alguma coisa, será removido, porque as próprias plataformas ficarão temerosas de manter um conteúdo que depois pode ser entendido como abusivo, fake news, e eles pagarão multas altíssimas, violentas. É até possível que algumas plataformas se retirem do Brasil. Então, o momento é grave. Essa subcomissão tem um papel importantíssimo a desempenhar, e certamente iremos desempenhar, porque a coragem desse homem, ninguém vai barrar. A sua coragem é digna de aplauso. Eu tenho assistido, acompanhado as suas ações dentro e fora do Brasil, levando luz a esse tema e combatendo com veemência. E aí, não só a sua, mas a sua, ela é digna de nota, e você é que preside essa comissão, Vossa Excelência, vários outros colegas aqui que jamais esmoreceram, jamais cederam à chantagem, à pressão, e estaremos aqui juntos, senhor presidente, para trabalhar com Vossa Excelência, para que essa comissão faça o seu papel e a gente consiga... Precisamos produzir um projeto de lei também, para combater isso que o Supremo está fazendo. Eles vão votar lá e nós vamos produzir uma outra lei para impedir que isso se perpetue. Essa decisão, né? Então, se eles julgam inconstitucional o artigo 19, eles teriam que remeter para que a gente tomasse providências. E não liberou geral, a partir de agora é censura. Então, nós vamos fazer um outro projeto para que a gente impeça que a censura perpetue no Brasil. Muito obrigada. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. A raiva do apresentador William Bonner não é com fake news nas redes sociais. A irritação dele é com o fato de que sua emissora está cada vez mais descredibilizada perante a população. A audiência é cada vez menor e o poder de manipulação das notícias já quase não existe mais.
Chega a dar até um pouco de pena ver que ele acredita que com uma regulamentação das redes, sua emissora voltará a ser relevante. Aqui em casa, por exemplo, não assistimos a essa porcaria há mais de 5 anos. É até vergonhoso ele falar que combatem fake news, trabalhando num local onde jornalistas já disseram que, para você dar uma nota de checagem no X, precisa ter uma conta paga, e que o computador da ABIN foi encontrado entre os pertences do Carlos Bolsonaro. O que vocês acham, pessoal? Acreditam que a preocupação do Bonner é com a veracidade das informações ou isso é só desespero para tentar recuperar a audiência que perderam para as redes sociais? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.